Oi galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai estar assistindo essa aula. Bom, vou me apresentar. Eu sou a professora Renata Cursino, sou pós-graduada em Direito Processual Civil e Direito Tributário, sou advogada e a minha ideia aqui no canal é ajudar a descomplicar o direito tributário, trazendo temas para vocês que são bem recorrentes em OAB, concursos públicos. Então, sem mais delongas, hoje eu vou falar sobre um tema bastante cobrado em várias temáticas de OAB e concursos públicos, que são limitações ao poder de tributar. Então, o que é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, né? O CTN ele apresenta um rol de importantes conceitos imprescindíveis à compreensão do direito tributário. E dentre estes a gente destaca o conceito e, consequentemente, o estudo do tributo, né? Então, vamos trazer essa definição, né? O que seria esse tributo? Então, primeiramente, a gente sabe que tributo é toda a prestação pecuniária compulsória em moeda e cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Esse é o conceito trazido pelo artigo 3º do CTN. Pelo conceito apresentado pelo CTN, nós podemos entender o tributo como uma relação jurídica obrigacional de direito público, daí o seu caráter compulsório, onde de um lado nós temos o Estado, credor de tal relação, podendo ser representado por qualquer dos entes tributantes, e de outro lado, o devedor, que é representado pelo contribuinte, seja ele pessoa física ou jurídica. Antes da gente se aprofundar mesmo na temática, é importante compreender a forma escolhida pelo legislador constituinte para delimitar essa atuação tributária, né? Visto que criaram-se métodos para que não ocorressem cobranças demasiadas aos contribuintes. Desse modo, o mesmo título constitucional que determina a exigência da cobrança de tributos, ele também determina que o próprio Estado, ente detentor da competência de instituir e cobrar tributos, observe determinados limites quanto ao exercício de suas competências. O professor Aliomar Baleiro sempre costumava dizer que o sistema tributário, ele movimenta-se sob uma complexa aparelhagem de freios e amortecedores que limitam os excessos, acaso detrimentosos à economia e à preservação do regime e dos direitos individuais. Então, principalmente objetivando trazer à luz esses limites que o próprio legislador constituinte elencou em seu texto chamados princípios constitucionais tributários, como se deduz até da lição do professor José Afonso, que dizia que embora a Constituição diga que cabe à lei complementar regular as limitações ao poder de tributar, que é o artigo 146, inciso 2 da Constituição, ela própria já estabeleceu, mediante a enunciação desses princípios constitucionais de tributação, a maneira como será feita essa regulamentação. Por outro lado, a gente pode reconhecer, no que se refere ao sistema tributário nacional, que o ordenamento jurídico pátrio dispõe de princípios que funcionam como verdadeiros escudos de proteção ao contribuinte, impondo os devidos e necessários obstáculos à atividade do credor, que no caso é o Estado. Vocês vão ver aqui que no link do meu canal está o meu Instagram. Quem tiver alguma dúvida com relação a essa aula ou qualquer outro tema referente ao direito tributário, seja no direito material ou processual, pode me adicionar que eu vou tirando as dúvidas de vocês lá, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar para mim por lá, tá? Vamos falar agora das limitações ao poder de tributar. Então, primeiramente, as limitações ao poder de tributar em sentido lato, elas são como obstáculos estabelecidos pela própria Constituição Federal para que o ente tributante não exceda o exercício de suas atribuições, impondo dessa forma ao contribuinte uma carga onerosa, insuportável. É, portanto, o regramento jurídico de tais competências. Esse é o principal conceito que eu preciso que vocês tenham em mente. O professor Eduardo Sabá
preceitua na sua obra que as limitações ao poder de tributar são, em última análise, qualquer restrição imposta pela Constituição Federal às entidades dotadas de tal poder, no interesse da comunidade, do cidadão, ou até mesmo no interesse do relacionamento entre as próprias entidades envolvidas, impositoras, né? Então, nós podemos compreender essas limitações como restrições ao Estado e, por conseguinte, como garantias postas a favor do contribuinte, traduzindo-se em meios eficazes, capazes de proteger contra excessos de exação, bem como assegurar aos próprios contribuintes o exercício dos seus direitos e deveres enquanto cidadãos. É legal salientar também que os princípios tributários que estão estampados na Constituição Federal, que eu vou falar sobre eles daqui a pouquinho com vocês, um por um, eles consistem no principal meio usado pelo legislador constituinte para que se pudesse delimitar essa área da atuação fiscal. Então, bora falar dos princípios constitucionais tributários, né? Eu vou falar dos principais com vocês, das principais peculiaridades que cada um traz, tá? E a gente vai começar pelo princípio da legalidade. Então, esse princípio, ele é conhecido também por princípio da estrita legalidade. A norma em comento nada mais é que uma norma explícita, estampada na própria Constituição, que assevera a maneira pela qual um tributo deve necessariamente ser instituído ou majorado. Então, conforme ele está enumerado no artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal, somente a lei poderá instituir ou majorar tributos. Deve-se, portanto, interpretar a expressão lei do dispositivo no seu sentido estrito, ou seja, como sendo o ato normativo praticado por autoridade competente, propriamente dito. Em síntese, deve-se encarar o princípio da legalidade por uma outra ótica, a atribuição de competências. Dessa maneira, seria necessário estar em consonância com o princípio da legalidade a autoridade que instituiu ou majorou determinado tributo, uma vez que a própria Constituição estabelece as competências capacitadas para tanto. Em seguida, a gente tem que ter aquele conceito que os tributos federais, eles deverão ser legislados pelo Congresso Nacional, os tributos estaduais pelas Assembleias Legislativas e, por fim, os municipais pelas câmaras de vereadores. Assim que, por ele ser criado por representantes do povo, entende-se por consentido que esse mesmo povo faça parte de toda a criação ou majoração tributária. Então, portanto, desse modo, o Estado, ele acaba tendo competência para invadir o patrimônio do particular, por exemplo, retirando-lhe a contraprestação suficiente à manutenção de suas atividades, praticando todos esses atos sob a égide do princípio da legalidade. Então, eu preciso que vocês tenham em mente que, basicamente, é aquela norma estampada no artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal, que a lei somente poderá instituir ou majorar tributos. Basicamente, interpretar essa expressão de lei no sentido estrito, como um ato normativo mesmo praticado por uma autoridade competente. Ok, até aí? Gente, eu tô falando um pouquinho rápido, mas eu sou assim mesmo, meio acelerada, por isso que eu já deixei o meu Instagram lá pra vocês, que eventualmente qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar tirando comigo lá, mandem as dúvidas, eu vou respondendo, eu respondo todo mundo, se demorar um pouquinho insiste, mas basicamente eu não deixo nenhum aluno meu sem resposta. Inclusive, também já fui professora tutora há muito tempo no Damásio e também corrigindo as atividades dos alunos, então eu já tenho uma bagagem boa quando o assunto é FGV, é exame de ordem, enfim. Então, bora para o próximo princípio, que é o princípio da isonomia tributária. Então, conforme ele está fundamentado no inciso 2 do artigo 150 da Constituição, a isonomia ou igualdade tributária, ela tem a finalidade de proibir qualquer tipo de distinção entre contribuintes que estejam em igual situação.
Então, parte esse princípio da premissa de que se deve tratar os iguais de forma igual e, consequentemente, os desiguais dessa mesma maneira, como na medida de suas desigualdades. Então, dessa maneira, visa proteger na área tributária o conhecido princípio generalista da igualdade jurídica. E como aplicação prática, né, desse princípio, a própria Constituição proíbe de plano que sejam concedidos benefícios fiscais a localidades específicas, ressalvados casos de concessão de incentivos fiscais, tornando os tributos federais uniformes todo o território nacional. Portanto, o que fica em evidência aqui, eu preciso que vocês tenham em mente, é que existem concessões de privilégios descabidas a determinadas pessoas em detrimento de muitas outras que acabariam sofrendo o ônus desse acontecimento. Então, aqui vale ressaltar que o tributo ele deve ser aplicado ao praticante do fato gerador, ressalvados casos de concessão de isenções e imunidades, ok? Bora falar agora de capacidade contributiva. Também em sentido amplo, podemos definir esse princípio da capacidade contributiva como a perfeita adequação na relação entre a capacidade econômica do contribuinte e a exação a ser suportada por este. Portanto, a personalização do tributo, tornando moldável, né, ao contribuinte. O que seria isso? Ao a gente adentrar um pouco mais, de uma maneira mais aprofundada no estudo da capacidade contributiva, tem se levantada pela doutrina duas questões. A primeira reside no fato de que o parágrafo 1º do artigo 145 da Constituição Federal, ele tem se referido especificamente aos impostos, enquanto que a segunda questão versa sobre o alcance da expressão sempre que possível. Pois bem, no tocante à primeira questão, entende, né, grande parte da doutrina que o legislador constituinte ele quis se referir a tributos de uma forma geral, sendo, portanto, esse princípio também aplicável a outras modalidades. Por esse ângulo, que se refere, né, à expressão em comento, se entende que não é possível que esse princípio torne-se uma mera faculdade do aplicador do direito, mas deve, como os demais, ser observado em todos os atos. Entretanto, a expressão confere à norma um caráter programático, evidenciando um ideal a ser alcançado. Então, basicamente, dessa forma, esse princípio se revela da capacidade contributiva como um ideal de justiça fiscal. O professor Sabá até costuma dizer na obra dele que esse princípio da capacidade contributiva, ele tem por objetivo a consecução do ideal de justiça fiscal ou justiça distributiva. Então, a gente, zelando, né, pela preocupação do ordenamento, foram estabelecidos meios pelos quais os tributos podem ser distribuídos de forma equânime e justa. Fechou? Bora então para um próximo princípio, que é o princípio da irretroatividade tributária. Nesse princípio, conforme a gente vê estampado, né, na linha A do artigo 150, inciso 3 da Constituição Federal, é proibida a cobrança de tributos em relação a fatos geradores ocorridos anteriormente à vigência da lei que os instituiu ou majorou. Uma explicação muito boa também do professor Sabá define que o princípio da irretroatividade tributária, ele impõe que a lei deve abranger fatos geradores posteriores à sua edição. Então, basicamente, o que a gente tem que ter em mente quando o assunto é retroatividade tributária é que não deve a lei, dessa maneira, retroceder com a finalidade de abarcar situações pretéritas, sob pena de se verificar uma retroatividade. Então, portanto, será aplicada a lei vigente no momento do fato gerador. Tá ok até aqui? Vocês estão entendendo? Basicamente. Então, agora a gente vai para o próximo princípio, que é o princípio da anterioridade tributária. E esse aqui, a gente divide ele, na verdade, né? Porque
Porque aqui eu preciso que vocês tenham a ideia da anterioridade tributária, que é a que está estampada no artigo 150, inciso 3, a linha B da Constituição Federal, que diz que nenhum ente político, mesmo detentor de tal competência, pode instituir ou majorar tributos e cobrá-los no mesmo exercício financeiro da entrada em vigor da lei que o instituiu. Então, basicamente, esse é o conceito da anterioridade tributária. Agora, a gente tem que falar um pouquinho da anterioridade nonagesimal, que é o que vocês costumam confundir bastante em provas, seja na primeira fase, seja na segunda, peça prática, questões, enfim. Anterioridade nonagesimal, de acordo com o princípio que proíbe o ente tributante de instituir ou majorar tributos antes de decorrido o prazo de 90 dias de sua criação ou aumento. Então, todavia, a anterioridade nonagesimal, ela não exclui a aplicação da anterioridade anual. Isso eu preciso que vocês tenham em mente. Ela apenas previne que o legislador onere a carga tributária, por exemplo, no último mês do ano e o exija no primeiro dia do ano subsequente. Então, basicamente, a anterioridade nonagesimal é isso, ela não está excluindo a aplicação da anterioridade, ela apenas ajuda na prevenção, foi a maneira que o legislador encontrou de não permitir que uma cobrança seja instituída agora, né, no caso seria agora, vamos supor, em dezembro, e já fosse cobrada no dia 1º de janeiro de 2024, fechou? Próximo princípio é vedação ao confisco. Em matéria tributária, a gente enxerga o que a gente costuma falar de uma linha intermediária, imaginária, onde não se pode haver excessos, nem pode haver faltas. Então, de um lado, a gente tem uma situação de confisco, que é o excesso de tributação de um contribuinte, e por outro lado, a gente está diante de uma situação de sonegação por parte desse mesmo contribuinte. Então, a premissa dessa norma reside na proibição à instituição de tributos que tenham como condão absorver em todo ou exageradamente a propriedade privada, sem que haja algum tipo de contraprestação ou indenização que justifiquem tal comportamento. Ademais, não pode o tributo obstar a atividade econômica dos contribuintes, impedindo dessa forma a geração de riquezas. Então, o que é interessante você guardar aqui no tocante a esse princípio da vedação ao confisco é que não há um padrão ideal de cobrança tributária. Cabendo essa tarefa ao Poder Judiciário, que, quando provocado, verifica no caso concreto a ocorrência ou não do efeito confiscatório, né, que a gente chama. Então, basicamente, é isso na vedação ou confisco, fica a cargo do judiciário definir no caso concreto se teve de fato uma ocorrência de um efeito confiscatório. Nosso último princípio aqui, né, também explícito na Constituição, é o famoso não limitação ao tráfego de pessoas ou coisas. Então, o professor José Afonso, ele traz uma explicação muito boa sobre esse tema, falando que é uma regra complementar do direito à livre circulação de pessoas e de bens. Então, entende-se, portanto, que a intermunicipalidade ou a interestadualidade não pode ser um obstáculo para a circulação dentro do território nacional, cabendo ao legislador definir e delimitar a área de ocorrência do fato gerador do tributo. Então, por isso, a gente vale destacar no estudo desse princípio, e é bacana vocês terem isso em mente, que não está proibida a cobrança de tributos interestaduais ou intermunicipais. O que se proíbe de fato é a cobrança demasiada. No caso, é uma maneira, né, encontrada pelo legislador para que o contribuinte ele não seja cobrado de uma maneira demasiada, exagerada. Então, vocês precisam ter em mente que não está proibida a cobrança de tributos interestaduais ou intermunicipais. O que se proíbe, de fato, é a cobrança demasiada, onerando dessa forma excessivamente o contribuinte por não estar realizando uma operação local.
Fechou? Então é basicamente esses são os pontos mais importantes, os mais peculiares, os principais conceitos que eu preciso que vocês tenham em mente quando a gente pensa em limitações ao poder de tributar. Tem que ter esses 8 princípios assim na ponta da língua, fresco na cabeça, para vocês não errarem besteira na prova, principalmente na primeira fase, que tem muitas pegadinhas. Vocês acabam confundindo às vezes um conceito ou outro, principalmente na anterioridade, né? Quando é anterioridade tributária, 90º. Então eu preciso que vocês tenham estes conceitos em mente e estejam sempre estudando eles, mas o básico, as peculiaridades de cada um deles é esses conceitos que eu trouxe para vocês agora, ok? E por fim, né, basicamente, como é que a gente intercala, né? Qual que seria a relação entre esses princípios limitadores, né, ao poder de tributar? Então, eu preciso que vocês tenham em mente que os princípios, eles funcionam basicamente como normas basilares, né, que norteiam todo o ordenamento jurídico, podendo ser compreendido facilmente a técnica utilizada pelo legislador, enunciando limites em forma de princípios, né, para que sejam amplamente atendidos e respeitados. Mais do que isso, em matéria tributária, espera-se que não só se respeite os princípios, mas que seja aplicado também ao direito material, para que dessa forma a segurança jurídica dispensada por estes venham abarcar todas as situações, estabelecendo assim que a tributação seja suficiente à consecução dos fins sociais e, acima de tudo, que não seja assim um meio utilizado para exigir prestações insuportáveis aos cidadãos. Então, basicamente, eu preciso que vocês tenham esse conceito em mente sempre que a gente pensa em relações, limitações ao poder de tributar e a exigência desses tributos. Então, basicamente, é claro que os princípios, eles não são as únicas formas de limitação utilizada pelo legislador. Ele ainda impõe, ele se vale das imunidades, das isenções, das anistias, que são áreas nas quais, por determinados motivos, situações ou pessoas, o ente político não pode tributar, estabelecendo dessa forma outras garantias ao contribuinte. Também uma lição importante que fica é que, apesar de detentores da competência tributária, os entes políticos não têm poder absoluto sobre as finanças do contribuinte, estando estes salvaguardados por princípios importantíssimos, capazes de assegurar o equilíbrio fiscal no território nacional. Então, basicamente, gente, limitações ao poder de tributar é saber diferenciar as relações entre Estado, o credor, o devedor, o contribuinte, saber que o legislador cria mecanismos através dos princípios constitucionais que eles devem ser aplicados para evitar cobranças demasiadas ao contribuinte e que dessa maneira as limitações ao poder de tributar andam basicamente de mãos dadas com estes princípios estampados na Constituição. E basicamente ter sempre em mente que, apesar de serem detetores de competência tributária, os entes políticos, eles não têm um poder absoluto. Eles têm que respeitar esses mecanismos que foram estabelecidos pelo legislador, para que também possa se salvaguardar, para que se tenha uma segurança com relação a forma como eles serão aplicados na prática, como que os contribuintes serão tributados e não se tornar uma carga excessivamente onerosa para eles. Gente, eu adorei falar com vocês sobre isso. Aqui eu busquei trazer para vocês uma visão bem geral assim do tema, para vocês terem de fato uma ideia. Eu poderia ficar aqui horas e horas falando sobre limitações ao poder de tributar. Realmente é um assunto extenso, mas aqui eu procurei trazer os principais pontos que vocês têm que estudar.
ter esses conceitos dos princípios em mente. Eu considero o artigo 150 referente ao Sistema Tributário Nacional mais importante, porque ali tem os princípios, as imunidades. Então, seja qual for o seu estudo, OAB, concurso, é fundamental você estar em sintonia com o artigo 150, né, com a Constituição, com o CTN, com as leis esparsas. Eu amei, não sei se vocês gostaram, se vocês vão gostar. Comentem lá no canal, deixem, né, os comentários de vocês, me sigam no Instagram. Eu adorei estar aqui falando com vocês. Sempre que possível, eu vou estar trazendo alguns temas aqui para estar dando dicas para vocês, assim como essas de hoje. E eu espero que vocês gostem, e assim que possível eu vou colocando vídeos novos por aqui. Por hoje é só, obrigado pela atenção, espero ter auxiliado vocês, bons estudos, que vocês precisarem eu estou à disposição de vocês. Grande abraço, tamo juntos!